isso há uns 50 anos atrás, quando ela diz a ele que, em contato com Francisco de Assis, a quem ela tem como seu educador, pedia a ele suporte para construir na Bahia um modelo de atendimento fraterno, socorrendo cristãos falidos. Ele me disse. Porque a expectativa nossa é que o cristianismo pudesse trazer na sociedade a paz. Uma cultura de paz. Uma sociedade que estivesse mergulhada na beleza, na indulgência, na fraternidade, no amor, que não trouxe. Então vamos tentar encontrá-lo nessa proposta de uma pedagogia do amor e ensinar o amor. Joana de Ângela diz: amar se aprende. Na sua iniciação, mas eu convido vocês a ler. Se quiserem, vão lá no que se posta, todo segundo domingo do mês, há 16 anos, de 8 da manhã ao meio-dia. Nós temos esse memorável encontro com um estudo de uma psicologia feminina. É tão pertinho. A calor do domingo, eu queria 45 minutos. De graça, com açúcar e com café. Porque é viciado em pedir a Deus que resolva a vida da gente. E acredite, Deus não se mete com a gente na terra. Mas não se mete mesmo. Deus se meter com a tua vida não é amor. Faz não. Ele deliberar se você vai ser feliz ou infeliz, ele nem pode fazer isso. O mais duro que seja dizer, você vai ter que descobrir o psiquismo divino, que é aquela figura ali, ó, perfeição. Em você. Ela existe, ela é nata. Você é um Deus. Na condição da cultura de Jesus. O que eu não tive foi uma formação para isso. Família, coitada, não sabe o que é isso. No tempo de hoje está uma coisa enorme. Há uns tempos atrás separou-se ciência de religião. E hoje, na sociedade moderna, na sociedade do século XXI, está à míngua. Porque não se humanizou. Então tem um programa que exige do educando mudança de nível de consciência. O exige não é meu não, o exige é do das suas obras. Para iluminar-se, para ter saúde, para ser pleno, só você pode fazer. Mas ninguém. E mais nem Deus, nem Jesus, nem passe nem água. Eu 7 por de ano no fim do ano na praia de volta. Agora imagine convidar a sociedade para essa cultura. Esse é o desafio do educador. Cria um laço de ternura, cria um laço de afeto, com uma proposta, torna-se idealista e, por amor, é capaz de dar sua vida pela sociedade. Os senhores estão caminhando? Iluminando-se, ou seja, mudando o nível de consciência, você se torna humanista. Você se torna um homem. E isso, o
o universo pedagógico está imaginando poder vir a acontecer. Essa é a grande revolução do planeta Terra nesse século. Teremos, possivelmente, algumas catástrofes geológicas. Essa grande transição planetária será de mentalidade. E eu vejo como foco principal a escola. Você não vai dizer a família, mas a família não é preparada. Quem foi que educou o pai e a mãe? Ninguém. A bronca nossa com relação à nossa infância, Freud está vendo. É enorme. Os conflitos existenciais que nossos pais, por amor, o seu modo de entender amor fez conosco, para uns foi desastroso. Gerou adolescentes com N conflitos, gerou adultos com N conflitos, por causa da forma como os pais e mães conduziram essa relação. Eles encontram assim. Portanto, tem que vir da escola a saúde. Quem vai tornar você com saúde é a escola. A Unesco já sabe disso. Tem um laboratório elaborado pelas mentes e educadores brilhantes do planeta Terra, chamado Projeto Delores. E na primeira página do projeto, os educadores convidaram a Unesco a divulgar pelo mundo que seja colocado em sala de aula uma nova disciplina. Conhece-te a ti mesmo. É um projeto do Delores. Mas está 158 anos atrasado. Porque os espíritos dizem isso. Na questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração ao mal? E a resposta o Senhor sabe de quem. O sábio da atividade bola disse: conhece-te aqui. Velha pergunta: quem somos nós? De onde viemos? Fazemos aqui? Para onde vamos? Os senhores estão matriculados nessa escola para promover saúde. Não biológica, mas para acabar com a doença. Eu só acabo com a doença quando tratar da doença. Enquanto eu tratar de doença, eu não acabo com doença na Terra. Eu só acabo com a doença na Terra quando tratar de doença. Porque a doença não existe. Não há doença. Há doença. Pode dizer isso em todas as escolas clássicas do mundo, não há doença. É desse doente ser consciência, espírito, porque espírito é o nome que a Unesco coloca no projeto dela, no projeto da educação. Quando ela fala dos 4 pilares da educação. E quem nos pontos começam a navegar nessa busca, aqui mesmo tem informação, no livro da UFMG, 84 das 126 universidades americanas oferecem cursos de medicina e espiritualidade. Logo na América. Que precisa tanto de um programa de esse curso é para ensinar a fazer isso. Se eu não tiver que me ensinar a me conhecer, eu não vou me conhecer não. A minha ignorância é tão grande, o meu nível de atraso é tão profundo, que por mim mesmo, sozinho, eu não vou conseguir me conhecer. Eu preciso de um programa pedagógico que ensine, que eu me ilumine com a proposta que o educador oferece. Dá para imaginar a grandiosidade de um encontro desse? É grandioso. Se os santos espíritos soubessem o
que é o Espiritismo. Nós teremos um movimento cultural estupendo no país. Eu disse isso de só da professora Fernanda Pires, no livro O Centro Espírita. Grandioso professor, filósofo, mestre, alguns dizem, de Herculano Pires, que ele é o Kardec brasileiro, 85 obras que nos esperam só de Herculano Pires. A gente tem uma noção do que ele pensava, do que é a doutrina. É grandioso. Um dia o planeta Terra terá milhares de salas de aulas também. Na infância, na adolescência e na vida adulta. O que é que eu posso esperar desses jovens com as escolas que eles frequentam? Que eles sejam manipulados? Vão passar toda a sua formação intelectual, nós vamos assistir uma aula de cultura de paz. Para remédio. Para remédio. Não. Não. Tu quer que lá na frente, sem nenhuma formação disso, eles sejam benevolentes, indulgentes, amorosos, fraternos, simples. Isso não. Por isso, tanta dor, tanto sofrimento, tanto estresse, tanta depressão, tanta angústia. Vamos passar isso. Falta de à vontade. Faça provocativa, se eu não souber, eu sei. Frederico Neto, quando teve aqui da Lufa, ele falou que as mocidades espíritas elas estão em extinção. Toda vez que ele vai a uma casa, pergunta: e a mocidade? Não tem. E aí, passeando, né, frequentando muitos casos, isso está desaparecendo. Qual seria o motivo? O que a gente está fazendo? Falta de um diálogo, como os jovens gostam de dialogar. Os jovens são rebeldes, francos. Eu já pensei em mudar o mundo, fiz humanidades, etc. Meu filho hoje na fase que está também, pensa assim, e ele às vezes chega na casa espírita e põe o dedo no religioso. Não foco. O dedo da casa espírita é muito religioso. E algumas construções colocadas, e ele não pode mudar aquilo. Ele não interessa. Coloca o teatro na casa espírita. Vai lá no centro espírita. Não. Lá em Jardim São Paulo. Jardim São Paulo, meu Deus. Alta de Souza. Vai no sábado lá no Alta de Souza. Para tu ver o de mais de 100 jovens lá. Vai. Por quê? Porque ele fala, dialoga com o universo dos jovens. Faz teatro, coloca música, representação, debates. Faz um modelo que atrai os jovens. Mas os jovens chegam no senso de muitos deles, entre aspas, de fura. Faz uma consulta, já sai de lá obsedado. Dó. É verdade. Eu posso fazer uma caravana de vocês aqui e apostar. Vou com vocês para os centros por aí afora, e vocês todos vão receber um carinho de observador. Como se eu não pensasse. E esses fatores, além, hoje, da busca do jovem, primeiro intelectualizar. Eu estava dizendo a meus irmãos, na minha fase de 15, 16, 17, 19 anos, não tem esse foco maior como tem hoje do jovem capacitar-se, preparar-se para o mercado de trabalho, não. 15 anos de idade, eu queria estar jogando bola de papagaio, bola de gude, era isso. Não tinha, como meu filho desde 12 anos, pensa em fazer isso, fazer aquilo, para se tornar juiz. Está lá fazendo direito, está fazendo, terminou, está na Supremo, não sei o quê, porque ele focou. Os amigos diz, a mídia diz, a família diz, todo mundo diz. O meu tempo não era essa busca. Todos esses fatores se juntam e fazem que a casa espírita tenha a ausência dos jovens. Mas coloca a matéria na construção dele, bota pesquisa para ele fazer na internet, traz trabalho para ele fazer, coloca ele com responsabilidade para ele. Os jovens são brilhantes. A gente não sabe dar aos jovens uma proposta de educação que faça com que ele possa fazer essa formação. Eu estou me reunindo com os jovens nos colégios. É encantador, cara. 11 horas a meio-dia, a aula.
Os alunos que não vão para casa porque o pai manda buscar, os motoristas vêm, a família vai buscar, muitas vezes quando termina a aula ficam sentados comigo até 2 horas da tarde. Eles aí não. Perguntando sobre família, sobre sexo, sobre reprodução assistida, sobre céu, inferno, umbral. Uma massa, sentado tudo no chão. Eu chamei isso eu não sei o que eu chamei. Beleza. Não sei qual é a data, agora eu vou para João Barbalho. Para os professores, dessa vez vai ser para professores de base. No dia 3 de outubro, para a Universidade Federal, as provas clínicas, uma aula com professores, doutores e alunos de 9h30 às 10h30. A convite lá do Dr. Pedro, da ginecologia do Deus. Todo mundo atento. Assim como os senhores. Material desse aqui. Ninguém vai dar tudo. Todo mundo. Se você não trocar o que e aí, vocês vamos embora? Vamos ver o livro dos Espíritos? Primeiro, Augusto. Leiam à vontade, enquanto eu vou bebendo uma aguinha. Estou saindo de uma virose de 3 dias, 2 dias na cama. Quanto melhor for a qualidade da educação, menos importante será o papel da psiquiatria no terceiro milênio. O milênio que a Unesco está dizendo, que a ONU está dizendo, a Organização Mundial de Saúde, está dizendo que é o século da depressão, da doença da alma. Expectativa de 3, 4 bilhões de depressivos aí para 2030. Aí o doutor Curirim diz, se tiver educação, o psiquiatra está desempregado. O psiquiatra daqui, psicólogo, fica tranquilo, vai demorar. A consequência do ser que não se conhece é ser animal. Viver nos instintos, está visitando sempre o cérebro reptiliano, a base do teu chassi neurológico, animal, e como consequência, uma sociedade de loucos, o planeta Terra está se transformando em um hospital psiquiátrico. A educação moderna está em crise porque não é humanizada. É fundamental humanizar o conhecimento, primordial humanizar o conhecimento. A tarefa mais importante da educação é transformar o ser humano em líder de si mesmo, líder de seus pensamentos e líder da sua. Vê quanto você precisa estar acordado para caminhar em busca dessa posição. Permanentemente. Desde a hora que retorna a consciência depois do sono, até a hora que vai novamente movimentar-se no sonho. E aí, os senhores ainda têm uma construção a mais, que é para onde vão quando dormem. Educação para a morte, tá ligado? Ainda tem mais isso. Ainda vai ter mais essa construção nessa escola aqui. Educação para a morte. Livro do extraordinário Arthur Pires, esse título. Ernesto Lozano também tem uma obra formidável sobre a morte. E a cultura espírita educa para a morte. Lembram de Emmanuel no Fim da Fogo? Oh, o Fim da Fogo está todo no YouTube. Maravilha. Ele vai falar lá. Vocês lembram da educação do encontro de Emmanuel dentro do avião? Avião saindo de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte. Pega, no meio do caminho, problemas com o tempo. Começa a pegar vácuo. Começa o povo dentro do avião a gritar, vala-me Deus, vala-me Deus, vala-me Deus, Nossa Senhora. Chico está no meio também gritando. O padre também. Grita um do lado, grita o outro do outro. E a mano entra no avião. E pergunta aí, meu filho, o que está acontecendo com você? Não está morrendo, não? Não vou morrer.
Se você vai morrer, eu não sei. Agora morra com educação. E como é morrer com educação? Está lá no Pinga Fogo, aquele maravilhoso momento do Chico na televisão brasileira. Imagina, pois não, meu filho. Você falou agora a questão do medo, né? O medo. Como é que faz o medo hoje? Alimenta muito medos, né? E essa frase da gente também, a tarefa mais importante da educação é transformar o ser humano em líder de si mesmo. Líder dos seus pensamentos e emoções. Então, enquanto a gente alimenta esse medo, né? Medo de tudo. Tem medo, a gente estuda o espiritismo, somos criaturas imortais, inteligentes, filhos de Deus, mas o medo de morrer, né? É o medo de Você não de sabe morrer. como morrer. Pois é, a questão de se ensinar, né? Morrer, Eu estou falando sério. Já pensou? Tu tem ideia do peso que representa? Está puxando esse não foi no sentido. Esse corpo físico, se você tiver um dia uma experiência lúcida fora do corpo físico, dá pena ter que voltar para lá. Quem passa por experiência de quase morte é quem relata muitas vezes: eu não quero voltar por isso. Eu tenho esse material. Experiência de já viveu, mas eu não tenho mediunidade. Eu não tenho mediunidade ostensiva, não vejo espírito, não escuto espírito, não arrepio, nada. Tudo tem que ser no estudo do conhecimento. A inspiração, muitas vezes, é natural, mas ostensivamente não. E uma única vez que eu tive a experiência fora do corpo, eu não queria voltar. Estava bom demais, é muito leve, é muito agradável. Foi uma experiência positiva. Poderia ter sido uma experiência negativa. Foi uma experiência positiva, eu me senti numa universidade, numa escola, tinha muitos alunos, eu estava na sala de aula. Um dos alunos depois me pegou e me mostrava a biblioteca da escola, aquela coisa toda. Eu paguei o maior mico. Eu chego lá nessa hora, eu perguntei, não tem, tu conhece algum médium que eu possa mandar dizer isso lá na terra? Tanta coisa boa que eu senti. Além de você ter a oportunidade de estudar com mestres como Alexandre, Búzios, Gregório, Alexandre, e alguns tantos outros de 16 e 9, em laboratório de pesquisa anatômica. Isso está em evolução em 2000. Uma das obras monumentais do André Luiz. Ele fala lá de uma universidade, onde tem um laboratório de pesquisa, onde as pessoas vão para lá estudar com os organizadores da futura reencarnação. Vocês passaram por isso. Em princípio. E um laboratório onde vocês definiram o sexo, definiram cores, ordens, definiram a família, um pai, mãe. Está lá na obra do André Luiz. E os senhores têm a obrigação de ver. Todos os estudos. Claro que não, né? A gente vai falar em todos, tem os umbralinos, tem os terríveis de regiões tenebrosas, tem os loucos, tem os espíritos que enlouquecem. Vão para hospitais psiquiátricos no mundo espiritual. Não fica assombrado não, assombrado é ter essas coisas aqui. Porque o real é o de lá. Tu é que estás enganado com uma cultura materialista, que sendo teu foco de vida em corpo e nas coisas da terra. Isso aqui vai desaparecer um dia. Tudo. A hora que o sol esfriar, e vai esfriar, 1 trilhão de anos, mas vai. Desaparece tudo. Isso aqui não é real. Isso aqui é transitório. Valor para ele, sim, pela responsabilidade de aqui está. Mas quando me falo, quando eu leio as obras do mundo espiritual,
me mostrando, primeiro, a oportunidade de namorar no mundo espiritual. Namorar é maravilhoso. Você pode namorar no mundo espiritual, é claro. Tem corpo. É lá que está o pensamento, as emoções, os sentimentos. Vai junto. E quando se encontra, é claro que tem a simpatia. Isso está na obra de André Luiz. Namoro, noivado e casamento. Mas é elementar. É claro. Por isso que morrer, para mim, não tem mais sentido. Citamente, na minha mente, não há mais sentido como separação, como perda, como... Não há mais. Isso não existe. Só existe na ignorância da sociedade dos bilhões do planeta Terra. Porque não tiveram contato com espiritualidade. Tiveram contato com o céu, inferno, purgatório, miséria, Satanás, diabo, Deus que tudo, Deus que castiga. Tu quer mais o quê, né? Sabendo que vai morrer daqui a pouco, Satanás está te esperando lá. Quando fala de amor, de namoro, de casamento é dono. É minha mulher, meu marido, meu filho. Tu não tem nada não. A mulher não é teu, marido não é teu, o filho não é teu. Tu não tem nada. Vai morrer daqui a pouco. Mas essa é a realidade. Isso é real. E se a gente for limitar esses pensamentos, né, o medo, como nós falamos anteriormente, a questão do medo, ele atrapalha muito, atrapalha na sociedade, é cultural, o medo é cultural, vem do mundo, ele carrega o medo dele da gente. Precisa mudar essa mudança que você está colocando para mim. É exatamente isso, é a questão de ficar alimentando o medo, não tira do lugar. E ainda tem o inconsciente. Os psicólogos e psiquiatras fazem o tratamento do inconsciente por aqui. E a doutrina dos espíritos, que vai mais longe e diz que tu já fizesse um bocado de preocupação pelo mundo afora, até chegar agora aqui. Já pensasse? Que está guardadinho aí? Deus está vendo. É tratado de toda essa estrutura. Por isso que na educação para a morte, Deus deixa de castigar, Deus deixa de punir. Eu não vou pagar nada a ninguém, não estou devendo nada a ninguém, a não ser a mim mesmo, a minha consciência. Isso aqui é cultura. Isso aqui é um problema de libertação. E a gente, imagine se nas nossas infâncias tivessem tratado com a gente nesses límites, com essas abordagens, adequada naturalmente à infância, à adolescência. A gente já pega o princípio do adulto, como Allan Kardec diz lá em Obras Póstumas, a gente já pega o adulto dos seus vícios. E mesmo assim, aquele que verdadeiramente conscientiza-se, educa-se, faz uma transformação monumental na sua vida, com melhora de qualidade de vida. Uma emoção que deixa de ser tão, aumenta e diminui, ondulada. Você passa a ter uma emoção mais serena do que aquela outra que você vivia, perturbado, agressivo, impaciente, violento. Porque é a cultura do meio. O conhecimento, através dos estudos. Deem-se de presente. Leiam, nem que seja uma vez, os 16 livros de André Luiz. Dê-se de presente, leia a série cristã de Emmanuel. A 2 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Auxílio, de Lúcia. Dê-se de presente. Leia. Leia Paulo Estevam. Na verdade, os livros, porque não vai dar tempo de ler. Estudar. Então aí está o hospital psiquiátrico, né? Se não reconstruirmos a educação, as sociedades modernas se tornarão um grande hospital psiquiátrico. As estatísticas estão demonstrando que o normal é ser extensão, e o normal é ser saudável. Eu tive a experiência com com células cancerosas. Meus amigos, alguns amigos, quando souberam, ligavam, atacavam, olha, por isso que eu rogava, pedir a Deus, que você se cuide, que você não morra.
Faço não. Pode ser a minha programação de desencarne. Olhe para que eu esteja sereno, tranquilo, na experiência que estou vivendo. Aprenda com ela. E se desencarnar, desencarne sereno. E se ficar, fique sereno. Não faça isso não. Não vou faltar isso, eu ficar inteiro lá para ficar. Não, eu não quero não. Aprendi com o André Luiz. O André faz trabalho. A bendita da família ignorante analfabeta. A família só devia deixar o paciente no hospital e só ir lá depois que ele saísse. Como chega perturbado. As famílias, bagunçam e tal, paciente. Essa semana mesmo eu tive a experiência dessa. Um colega nosso teve um infarto. 40 anos. Quando eu fui para o hospital na UTI, estava a mãe e 2 irmãs. Deu vontade de eu dizer, mas faça isso, por aí, no hospital, e se interne. Porque vocês vão perturbar demais o rapaz está lá dentro. Ela pegou o telefone e ligou para a médica do rapaz, sugerindo a ela que fizesse os exames, que viu que ela não tinha feito. A médica deve ter dado a ela uma boa lição, que no fim ela terminou dizendo, olha, a senhora, desculpe, eu não sou médica. Aí eu saí pensando, só deviam vir aqui buscar o paciente para levar para casa. Saiu do departamento. Onde é que eu estava? Sim. Aí ligaram. No dia da cirurgia mesmo, véspera, o pessoal foi pro violão. Uma foi na plantação, eu coloquei e por aí vai. Estava na parte de André Luiz, da obra de André Luiz, que a família ficou do lado de fora. Perfeitamente, perfeitamente. A gente passa bem interessante. Na obra do André, a família perturbando o doente, porque o doente estava pronto para desencarnar, porque tem espírito para matar a gente. Tem espíritos construtores que acompanham o processo de fecundação. E tem espírito técnico para desatar o laço do perispírito da estrutura do cidadão, do cara que está ali morrendo. Vai lá e corta, mata o cara. Tem técnica para isso, tem preparo para isso, tem etc. para isso. Aí a família estava lá, tudo junto. Preparado, não vá não, fique, não vá não, meu amor, meus amores, não vá não. Aí a dizendo como se fossem raios impedindo que os construtores desencarassem o cara. Aí vem a visita da boa morte. Você já ouviu falar já? O paciente melhora. Eu falei, que maravilha, vai para casa e morre. E é isso mesmo. E eu quero negócio desse comigo, mas de jeito nenhum. Me deixa ir embora. Se é que é para ir. Se é que é para ficar. Serenidade. Ele quer ir para nós. Ah, vai para isso, não tem problema. Eu já passei por tudo que foi miséria aí atrás, estou por aqui, então posso voltar para os umbral da vida sem problema. Então, não venha com medo para cima de mim, não, com negativo não, que não vai colar. Nem espírito vem me dizer que eu já matei ele no passado, porque matei, está à vontade. É claro, você não tem como apagar, não. Emoção, ação, feito, você é para sempre. Você pode pedir a ele compaixão, perdão, a sinceridade de não fazer mais esse ato. A partir daí o problema é dele. Se ele quiser continuar me perturbando sem eu que sou meu, não é mais meu não. O meu é com minha consciência e com ele. Não sou eu que estou dizendo isso não, é Joana de Anjos, no livro Plenitude e no livro Momentos de Consciência, Culpa e Consciência. O capítulo de educação para a vida plena, total, uma educação para Deus, amor. Deus é amor. Pleno. A dó, Deus diz. Dó. Mata, une, castiga. Educação para a vida. Ok, meu filho, vamos para o livro dos Espíritos. Aí está o educador, o professor, o humanista, Allan Kardec escrevendo. Na questão 685, ele escreve isso aí. Há um elemento que não se ponderou bastante,
e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. A educação. Não a educação intelectual, mas a ética moral. A que consiste na arte de formar caracteres. Aquela que cria os hábitos. Porque a educação é conjunto de graus. Como anda o mundo dos seus hábitos mentais. Todo foco de saúde formata-se no pensamento. Felicidade ou infelicidade? Saúde ou doença? Formata-se na estrutura de pensamento. Hábitos de certo. Vocês têm mais de 50 mil anos, já pensou? Tu já te imaginou, com mais de 50 mil anos, esse moço, avulso, nordestino, já foi mulher, já vestiu saia, já cabelo bonito, era vaidosa. Você, homem, aquele machão nordestino brabão. Pois é. Todo esse universo gerou uma estrutura psíquica. Cada um com a sua complexidade, cada um com seus medos, cada um com suas marcas, cada um com suas culpas, inconsciência. Acontece que o inconsciente nosso não está morto, não. Vive, gerando impulsos, gerando desejos, gerando condições que muitas vezes a gente não consegue validá-los. Aí vai o extraordinário homem, líder da comunidade judaica, Rabino Sobel, milionário, aí vai para os Estados Unidos, né, porque já estão lá roubando gravata. Roubando gravata? Que coisa, que foi aquilo? Não deve ter sido a primeira vez. De onde vem aquela necessidade? Porque para essa necessidade. Assim como a pedofilia. Quem criou? Onde está a raiz da ação do pedófilo? Você lembra de uma obra com o padre Carlos, sobre aquilo de Walter Pereira Franco, onde ele trazia essa estrutura de pedofilia, herança de suas experiências sexuais na França, estava na obra, de Manuel Flávio de Miranda, onde ele trazia aquela tendência, fugiu para a igreja para tentar se proteger da igreja, vai para a sala de aula, começa a ter os impulsos da extravagância e dos distúrbios da época em que ele foi sexólogo na paz. Um desafio enorme. E assim cada um de nós com tantas outras também. A violência, a agressividade que a gente traz se descontrola às vezes com facilidade enorme. Às vezes tem uma facilidade que faz o bem, que é uma maravilha. Lá na frente faz besteira. Assim somos nós. O resultado dos fatores positivos e os resultados de condicionamentos negativos que reencarnamos para reeducar-se. Bateu essa história de reencarnou para pagar o passado, né? É culpa, reencarnou e Deus não vai, você é miserável, vai pagar assim, vai pagar assim. Tem nada. Numa cultura de educação, tu vem com um papo desse para cima de mim. Vamos aprender a falar? Joana diz aprender a falar retamente, ouvir retamente, pensar retamente, sentir retamente. É chato conviver com o educador. Pode ficar certo. A gente mata, como matamos tantos deles. Gandhi, Jesus e tantos outros. Que incomoda a estrutura. O egoísta brutal. Eita, outra coisa para a gente trabalhar. Porque é o maior de todos os vícios da humanidade, é o egoísmo. Livro dos Espíritos, questão 913, 14, 15, 16 e 17. Eu vou até fazer quarta-feira a palavra, parece sobre o egoísmo lá no GEA.
Vai piedade, sabe? Não quero dizer mal vocês não, porque eu já disse que vocês são deuses. Então, diante de todo esse quadro, se exercitar permanentemente, sozinho, não conta com ninguém para ajudar a fazer isso. Pelo contrário, a sociedade que aí está não vai querer ajudar você não. Você vai dizer, às vezes até que você é meio perturbadinho. Porque não faz isso, porque não faz aquilo, porque não faz aquilo outro. Quer ser santo? É natural. Não vai entender. E conversar em festa de fim de ano? Quando a família se reúne para comemorar o Natal. É fofoca. É a vida dos outros. É os artistas, etc. É a cachaça. E tu no meio porque tu é da família. O que é que tu vai fazer? É bronca. É bronca. Não tem mais o ouvido para aguentar as fuleiragens. Porque dói. Palavrão às vezes, anedotazinhas da pior qualidade. E tu no meio. Porque é da família. Você começa a perder muitas amizades com a educação. Porque muda o foco, muda os hábitos. Aí é a hora de exercitar a paciência. Renunciar a si mesmo e, em função do afeto, do carinho, participa, mas não participa da conversa. Aí se torna-se chato. Aí, às vezes, minha mulher diz, Marta, isso é muito chato. Mas, minha filha, não tinha nada o que falar. Nada. Porque eu fosse falar, o povo não queria acompanhar. Porque também tem isso. Não tem interesse, não tem o hábito, não tem o costume. Não é interessante. Aquelas coisas, você fica um peixe falado. Quando assistir. E Jesus foi com casamento. Se é que foi. Se é que foi daquele jeito. Hábitos adquiridos. Portanto, estou aqui com vocês com uma proposta em que vocês vão sair daqui dizendo: eu não quero mais continuar como sou. Não quero mais nada, me faz mal. Quando sou intolerante, quando sou violento, quando sou impaciente. Vou fazer as técnicas de respiração, vou fazer as meditações, vou em busca de um novo modelo mental. Vou ler mais, não vou ver mais nos programas piegas, pobres, primários. Eu vou estar ouvindo Faustão para quê? Me diga, e os programas de violência da terra? Para alimentar a minha violência. Porque eu assisto aquilo porque eu gosto. Eu sinto prazer. Matou, esfaqueou, roubou, assaltou. Parece que não é brincadeira não, é sério. Só assisto porque tem prazer, porque eu não assistia. Ainda é um animal. Ok, meu filho, vamos lá um pouquinho. Eita, essa aí é extraordinária. Allan Kardec perguntou o que fazer para acabar com a violência na Terra. Os analfabetos dizem, pena de morte, leis mais severas. Olha o que os Espíritos disseram. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destilam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens e assim não terão mais necessidade de leis extraordinárias. Se eu fosse me candidatar, a minha bandeira era essa. Educação integral. Educação mente, corpo, espírito, matéria. Aí está. Reforma do homem. O povo diz, não, o pessoal do primeiro mundo é educado. Não é não. Se ele fosse educado, ele não ia fazer turismo sexual aqui. Claro, é alimentar. Um educado não passa por uma árvore, assim, não arranca uma folha. O ser que se educa
ele não arranca uma folha daquilo ali. Porque ele sempre está agredindo. Faz não. Mas não faz mesmo. Quanto mais ele fazer turismo sexual no Brasil. Só no caso que quer pega no bolsinho, quando ele faz qualquer coisinha na rua, precisa da rua, pode esperar em casa que chega um livro para ele. O educado envolve uma estrutura de alto amor, de autoestima. Como consequência, ele vai tentar praticar isso. A vida toda. Você vai me perguntar, o que tu já faz? Não. 36 anos de espiritismo, 16 de Joana, mas a gente não faz. O egoísmo não deixa. Por isso que é preciso nascer, viver, morrer, renascer ainda para a vida. Eu não sei se eu já contei aqui o mito da casa materna. Deu. Se eu contei, tenha paciência, escute de novo. Saí de casa, sou o síndico do prédio. Saí de casa para fazer uns pagamentos da aluguel. Quando ia atravessando a rua, eu vi a matéria lotada e vi do outro lado ia chegando um cidadão. Qual foi a minha? Mais rápido. Qual foi a do cidadão? Mais rápido. E nós dois entramos correndo na livraria para um ficar na frente do outro. Quando eu parei, caiu a ficha. Mais rápido, pai. Não era para ficar na frente da fila, não. Era na frente dos muitos caras. Primeiro eu. Se a gente estivesse disputando dinheiro, um matava o outro. E assim é. Quando eu parei, eu disse, mas rapaz, falando todos os dias, quase do ano, dessa proposta, a simples necessidade de levar vantagem, de passar na frente do outro numa fila, foi-se embora todos os 36 anos na fila. Porque ainda é assim, né? Nós ainda não somos o que desejamos ser. E estamos com dificuldade de sair do que não queremos ser. Quem disse isso foi Paulo. Foi Paulo que disse, meu Deus, eu não sei. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Senão ele foi Paulo de Tarso, não foi Lourenço, não. Paulo é Paulo. O cristianismo que vocês conhecem é de Paulo, né? De Jesus. Paulo é Paulo. E vivia com essa dor dele, né? Sabe lá o que é que ele fazia para dizer isso. Imagine um cidadão, 90 anos de idade, Prêmio Nobel da Paz, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer é um Nobel aos 90 anos. Arrependia-se do dia que aos 6 anos de idade caiu, machucou a perna. A mãe botou ele no colo, começou a dar carinho, a dor passou. Ele continuou fingindo, chorando. Aos 90 anos ele se arrependia disso. Pensei, mas eu ia nem me lembrar. Estrutura psíquica, nível de consciência do espírito. Afinal de contas, é um dos mais brilhantes missionários que a Terra já viu. É Albert Schweitzer. Arrepender-se aos 6 anos, seu nível de consciência. Tem gente que é matador profissional. Pistoleiro, do nosso querido Nordeste. E você lê. Paga ele, vai lá e mata. E aí, quando dá entrevista, não. Não tem, matou. Imagine essa alma o que não espera por ele de séculos para sair desse nível de consciência e despertar para outro nível de consciência. Para nós, grande momento chegou. Eu tenho visto um grande momento de toda a sua evolução, dos seus 50 anos, é hoje. É nessa encarnação. Essa é a encarnação onde a gente tem a oportunidade de ficar mais lúcido, despertar a consciência e tocar o projeto Viver com valores, com ideais, com planificação, com afeto, com carinho, com ternura, com benevolência, com bondade. Agora imagine se nós fôssemos convocados desde a infância a esse mundo mental. Seríamos outra pessoa. O que é que eu posso esperar daqui a 30 anos dos jovens de hoje? Imagine. É sério. Está em jogo o futuro da humanidade, diz o relatório da Unesco. O relatório da Unesco, na sua primeira página. Ou se programa
uma nova formatação, um novo modelo de diálogo inter, espiritualidade e você, ouviremos muitas vezes. Aí está, reforma dos olhos. E como faço? Que é mais ou menos um pouquinho que eu vou trabalhar do modo seguinte, ainda tem os espíritos, mas eu vou chegar lá, que é o que você me perguntou. Como faço? A Unesco propõe 4 passos. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Você pega um relatório e lá você vai ter os planos, projetos, plano de aula mesmo, material que está sendo trabalhado para conduzir esses 4 pilares. Na proposta pedagógica da Dora Encontro, ela vai falar lá em pilares pela ação, pelo exemplo, ou a educação pelo exemplo do educador. Eu não posso dizer a meu filho, olha, não minta. O telefone toca, eu digo para ele, eu não estou não. Acabou isso. Vamos embora. Um processo pedagógico para ele. Educação pelo amor. Não nos níveis que vivemos. Aí a gente vai ter que traçar um perfil de tentar identificar que níveis de amor existem. Joana de Anjos trabalha isso no livro Amor Combativo Amor. Extraordinário, cúmplice, bem presente. É difícil a leitura, não é com a linguagem simples, não. Porque ela mesmo diz, né? O Espiritismo é cultura. Bota o dicionário do lado. As palavras que não souber, consulta o dicionário. Porque ela recebeu muitas cartas criticando ela por dizer que o nível dela era muito alto. Ela mandou dizer que quem diz isso é porque não gosta de estudar. Florencio, nas edições mais novas, o glossário vem na mesma página ao lado do texto. Então ainda fica mais fácil ler. Ainda, né? Leiam mesmo em busca de... Vocês não querem ter paz? Vocês não querem ter saúde? Vocês não querem ter serenidade? Vocês não querem ter uma vida melhor? Só quem pode fazer isso é você. Só você. Muitas vezes as pessoas vêm falar comigo e no fim eu digo, olha, você não pode mudar os outros. Você não pode mudar seu marido. Você não pode mudar sua mulher. Você não pode mudar o mundo lá fora. Você vai ter que aprender a mudar você. Você pode fazer isso. Se você conseguir fazer isso, você vai ter uma relação muito melhor com a sociedade lá fora. Mesmo que você não concorde com as estruturas, mas você estará psicologicamente saindo de criança para uma estrutura psique juvenil. Se você não fizer isso, não tem psicólogo no mundo, nem remédio, nem psiquiatra, nem psicanalista, nem psicólogo. Se você não quiser fazer, não. E o resultado da psiquiatria deixa muito a desejar. Sou eu que diz, não. Dr. Marcelo Caixeta, psiquiatra renomado no seu livro Psiquiatria Clínica, quando ele diz que o foco da psiquiatria está equivocado, quer tratar de doença. O foco deveria ser o doente. É o que está dizendo, não. E remédio bloqueia, corta, e deixa você muitas vezes impregnado. Quem dizia isso era uma jovem de transtorno psiquiátrico grave, tomava Gardenal, toma ainda, né, todos os dias, tinha surto catatônico. Chama-se Aureta Guedes Lorena. Essa jovem, para terminar o primeiro módulo, chegou no Ceci Costa, conhecida como a doidinha de Salgadinho. O menino chamava ela de doida, ela corria atrás do menino para jogar pedra. Chegou lá com seus 40 anos, estuprada, que foi na clínica psiquiátrica que tinha em Camaragibe, uma filha desse estupro, e chegou lá no Ceci por conta própria. Entrou e começou a ser aluna simples e dedicada, analfabeta das letras. E começou a frequentar o Ceci Costa, segunda, terça, quinta, sábado, domingo. Tomando seus passos na água purificada. Começou o estudo de Joana, era presente, era a primeira que chegava, a última que saía. Foi ou não foi ter esses surtos? A psiquiatria diz que não tem cura. Os
sei se você já viu, a pessoa fica enrijecida, não mexe nada. Os olhos ficam sem vida, petrificados. Ela tem que ser carregada para o atendimento médico. Fiz isso 2 vezes, internando ela na clínica de psiquiatria, ali que tem perto da Boa Vista. Não é da Cunha da Boa Vista, não. É outra que tem perto. Depois que internava, ia buscar ela com a mãe assinava o termo de responsabilidade, encontrava ela lá, um zumbi. Assim para baixo, para remédio. Aí ela dizia que era impregnada, padrinho, estava impregnada. Uns 8 anos depois, essa jovem curou-se do surto catatônico. Até hoje nunca mais teve. Nunca mais. Em determinado momento ela disse, padrinho, eu quero aprender a ler. Livros. Como lá no Saci é uma escola, também tem educadoras. Ela foi colocada em sala de aula com as crianças e foi educada, foi alfabetizada. Dancei a valsa da alfabetização. Ela e o menino, tudo. Certo dia ela chegou com a carteira, tirou a carteira dela, mostrou, padrinho, eu tirei minha carteira de identidade. Eu agora já sei assinar. Quando eu for votar, eu não vou ficar mal do jeito não. Outra hora eu perguntei a ela, ô minha filha, e os meninos? Eles ainda perturbam você? Ela disse, não, padrinho, ele não conhece Joana de Anjos. Dava cá. Deu para chorar. Deixou de correr atrás dos meninos, da importância, toda a pedra, porque ele não conhece Joana. Está brilhante. No nível de percepção dela. Conseguiu melhorar sua qualidade de vida. Em determinado momento, ela decidiu abraçar todo mundo que chegava na reunião pública. Algumas pessoas ficavam assustadas, porque às vezes ela dava aquele abraço, vinha mesmo para abraçar. E nós colocamos então a abraço-terapia nos estúdios de Joana lá no CC Costa. A gente fazia uma visualização terapêutica, 30 minutos faz. Quando termina a visualização, porta fechada, tudo apagado, faço a visualização. Quando abre, os atrasados entram e a gente faz então um abraço-terapia. Aí ela diz, fui eu que ensinei aqui a abraço-terapia. Processo interior, naquele nível. Imagine os senhores, vão ficar tudo longe. Eu trouxe alguns livros. Ali tem a arte de morrer. Então são sociólogos, antropólogos, psicólogos, espíritas, ou não, fazendo em 900 páginas um estudo sobre a morte. São 3 volumes, são artigos, cada um você pode comprar em separado. Meus DVDs sobre egoísmo. Não são palestras, não é uma palestra, são debates sobre o tema egoísmo. Aí foi do tempo da televisão. Algumas obras novas e algumas obras usadas. Um material sobre perispírito ali, de Hernando Guimarães Andrade, colossal. A obra de Emmanuel, a Ave Cristo e alguns outros títulos. Em todos os livros tem o custo de cada um. Tá bom? Se vocês quiserem comprar, fica à vontade.